Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez, bem-vindos ao CERS. Como eu disse a vocês, lá no bloco de apresentação, eu vim aqui não para ensinar você direito penal, eu vim aqui para estudar o direito penal com vocês, tá bem? Vamos ver nessa primeira aula os crimes contra a fé pública. Como eu falei para vocês lá no bloco de apresentação, sempre focando os pontos de destaque, sobretudo as questões que vêm em prova e de jurisprudência. Então, nossa aula 1, nesse curso para o Ministério Público e Magistratura Estaduais, vamos trabalhar com os principais tipos penais. Gabriel, cai tudo em prova? Não, não cai tudo em prova, até porque nem teria como, né? As provas sempre trazem as mesmas questões que se repetem demais e questões periféricas a elas, de outra forma, com outra roupagem. Mas o pano de fundo das questões é sempre o mesmo. Então, o foco nosso qual é? Estudar os principais tipos penais. E quais são, Gabriel? Os principais tipos penais, aqueles que caem na sua prova. Tá bem? Sobre os crimes contra a fé pública, vamos focar nesses tipos penais. Em primeiro lugar, o título 10 do Código Penal é fundamental você ter a localização da matéria na cabeça. O título 10 traz os crimes contra a fé pública. E aí eu te pergunto, o primeiro raciocínio que você tem que fazer em direito penal é olhar para o bem jurídico protegido, que pode ser a vida, a honra, o patrimônio, o meio ambiente, a ordem tributária. Nesse título 10 do Código Penal, crimes de falsificação de documento público, falsificação de documento particular, falsidade ideológica, uso de documento falso, você tem moeda falsa, então você tem várias falsidades. Eu te pergunto, qual é o bem jurídico protegido que é violado com a prática dessas condutas? O bem jurídico protegido nada mais é do que a própria fé pública. Por meio desses tipos penais, protege-se a fé pública. Ok, Gabriel, mas o que é a fé pública? A fé pública, senhores, é o interesse de natureza supra-individual, ou seja, de toda a coletividade. Não é um interesse individual meu, nem individual seu, tá bem? É de toda a coletividade. Vejam que é um bem jurídico de cunho muito genérico. Ele é bem genérico, ele pertence a todos nós que convivemos na coletividade, temos interesse na manutenção da fé pública. Por quê? Na verdade, também, além disso, a fé pública é a confiança depositada nos documentos públicos e também privados em geral. A confiança depositada na moeda pública, na cédula de R$10, de R$20, de 50, de R$100, todos nós temos esse interesse, né? A todo momento nós somos solicitados a nos identificarmos. Identidade, CPF, me presta a sua CNH, certidão de nascimento, não é? Então, nós temos o interesse que se dê credibilidade plena aos documentos públicos, senão a nossa vida para. Se a todo momento que você for se identificar para fazer uma compra, para fazer um cadastro, para frequentar algum lugar, para passar na roleta e entrar num prédio que tenha segurança na porta, não é? Imagine você que a cada documento que a pessoa pegar, ela ficar, caramba, será que isso é verdadeiro? Será que é falso? A vida vai parar. Imagina a fila na porta do prédio, não é? Mas para você frequentar, entrar num evento que tem que se identificar, entrar na faculdade, entrar no prédio do curso. Então, essa confiança depositada nos documentos públicos, ela é fundamental. Isso chama-se a própria fé pública. Compreenderam isso? Tá bem? E o sujeito ativo, como regra, nesses crimes é qualquer pessoa, e o passivo é a própria coletividade. E aí, inauguramos esse título 10 com o artigo 289 do Código Penal, que traz o crime de moeda falsa. Em primeiro lugar, atenção a isso,
porque isso pode vir na sua prova como pegadinha. De quem é a competência para processar e julgar esse crime? Deixa eu dar uma dica para você antes. Toda vez que aparecer um slide para você, esse, né? Enfim, não se preocupe em sair copiando o slide todo. Se preocupe com a minha fala, porque, olha só, eu vou falar disso, disso e disso. Então nós temos que dançar a música juntos. Não adianta você estar adiantado e eu atrás e vice-versa, porque enquanto você está copiando isso aqui, eu já expliquei isso e isso. Aí você estava copiando aqui e perdeu a explicação disso e disso. Quer dizer, a aula desandou. Então, eu peço a você que para o estudo não desandar, que eu falei com vocês, eu vim estudar com vocês. Vá copiando o slide, eu vou abordar todo o slide, não se preocupa não, mas vá copiando os tópicos na medida em que eu vou avançando na matéria, tá? Então, de quem é a competência? Senhores, quem emite a moeda? A verdadeira. Quem emite é a União, ok? Por meio lá da Casa da Moeda, ok, mas é o interesse da União? A moeda é de caráter nacional? É de cunho nacional. É a União que emite a moeda, tá bem? Portanto, pensa comigo, não tem que decorar nada, raciocina. Se eu falsifico uma moeda, uma nota de 20, 50 reais, eu causo ou não causo lesão a bem ou interesse da União Federal? Claro que eu causo, né? Portanto, nesse caso, por força do artigo 109, inciso 4 da Constituição da República de 88, a competência para processar e julgar o crime de moeda falsa é da Justiça Federal. Cuidado. Mas, Gabriel, a turma é para MP, mas estaturas estaduais. Eu sei, mas isso é pegadinha de prova. Cuidado, pode vir um caso concreto de um homicídio, de um furto, de um roubo, uma lesão corporal com violência doméstica em conexão com a moeda falsa. E aí, talvez, você tenha que aprofundar no processo penal para definir, haverá separação de processos, haverá a junção e a conexão, onde junta um crime federal e um estadual, não é? Súmula 122 do STJ, na Justiça Federal. Mas vejam que isso é importante para você saber a matéria, definir competência e não cair na pegadinha da prova. Tá legal? Então, competência, Justiça Federal. Mas, Gabriel, o que se falsifica aqui? Se o crime é de moeda falsa, a pergunta é, o que é moeda falsa? Por moeda falsa, entenda-se a moeda metálica, que é a moedinha, aquela que ninguém gosta de ficar carregando para lá e para cá, deixa no cinzeiro, no cofrinho em casa, no porquinho, né? Isso é moedinha, tá? Ou então o papel moeda, que é a cédula falsa, aquilo que a gente anda no bolso, na bolsa, na carteira. Então, são passíveis de falsificação tanto a moedinha quanto a cédula. Agora, é claro, na maioria das vezes, a cédula é mais fácil falsificar do que a moedinha, até pelo valor da moeda, né? Ninguém vai falsificar moeda de 5 centavos, R$1, não há muito interesse nisso. Agora, uma cédula de 50, de 100 reais, tem mais facilidade, é mais interessante para quem falsifica. Então, entenda-se por moeda, tanto a moedinha quanto a cédula. E aí, qual é a conduta típica? Vamos lá. O tipo diz assim, falsificar, fabricando-a ou alterando-a, moeda metálica ou papel moeda de curso legal no país ou no estrangeiro. A conduta é falsificar. Essa é a conduta típica. Ué, Gabriel, e o que é o fabricando ou alterando? Isso aqui é o meio executório. Como é que eu falsifico a moeda? Fabricando ou alterando. Qual é a diferença? Isso é importante para a prova de vocês. No fabricando, no verbo fabricar, o que eu tenho? O que eu tenho? Eu tenho a formação de uma moeda nova, seja a metálica, seja a cédula, tá? Eu tenho a formação de uma cédula nova. Uma cédula, ficou torto, uma cédula de R$10, R$50, o agente cria, ele fabrica o dinheiro.
Lembra aquele filme O Homem que Copiava? Né? Eu achei chato para burro aquele filme. Dormi 3 vezes, mas, enfim, o agente em casa com uma impressora artesanal, ele fabricava notas de R$ 50. Então, a formação de uma moeda nova que não existia é justamente a conduta fabricar. Tá bem? Ou seja, olha aí, ó, o agente aqui, olha a impressora aqui, ó, o agente imprimia notas de R$ 10. Isso é fabricar, é falsificar, fabricando. Aqui eu tenho a primeira modalidade, que é a fabricação. Tá bem? Então, Gabriel, o que significa a alteração? Na alteração, o dinheiro já existe. A cédula já existe. O agente promove uma alteração naquela cédula já existente, o que hoje é muito difícil. Por quê? Porque, aí você vê que não é à toa, né? As notas têm cores diferentes, as notas têm tamanhos diferentes. Você acha que isso é por quê? É para dificultar a falsificação. Então seria praticamente inviável, mas o crime está aqui, mas é inviável o agente pegar uma nota de R$ 5 e alterá-la, colocar um zero e transformar a nota de 50. É absolutamente inviável, porque tem tamanhos, cores diferentes. Então quer dizer, mas a intenção do legislador foi essa, impedir que a gente pegasse aqui uma nota que já existisse e promovesse uma alteração, ok? Vamos prosperar. Gabriel, qual é o dolo do agente nesse crime? O dolo é tão somente falsificar. Amigos, o agente não quer comprar um bem, não quer pagar uma dívida, e o dolo é só falsificar a moeda, e ponto final. Senão, se ele comprar um sapato, comprar um livro, um carro, uma moto com dinheiro falso, aí eu posso falar também no estelionato, ou só no estelionato, posso falar em absorção, antefacto impunível. Nesse crime, o dolo do agente é tão somente a falsificação da moeda, ok? Vamos então prosperar. Muito bem. Quando esse crime se consuma? Isso é fundamental. Com a contrafação, ou seja, quando a moeda falsa, ela é formada, ou quando o agente completa a alteração. Ou seja, com a prática da conduta de formar uma nova moeda metálica ou cédula falsa, ou na alteração, quando a alteração estiver completa, ok? É necessário, Gabriel, por exemplo, introduzir em circulação. Imaginem vocês, eu estou com dinheiro aqui inclusive, imaginem vocês que eu falsifiquei uma nota de R$ 2, tá? R$ 2. Falsifiquei. Um monte, em série. 500.000 notas de R$ 2. Muito bem. Está consumado? Eu tenho que introduzir isso em circulação, eu tenho que dar o dinheiro para alguém, introduzir no mercado formal de consumo. Não preciso, porque basta a prática da conduta, porque o crime é formal, ele não depende de nenhum resultado naturalístico. Então, portanto, cuidado na sua prova. Se o agente tão somente com esse dolo falsificar a nota, ponto final, o crime está consumado. Não há nenhuma dificuldade nisso. E vou além. Nesse crime, temos a classificação de ser um crime de perigo abstrato, também chamado perigo presumido. Ok? Nisso, a jurisprudência é bem tranquila. Olha o STJ afirmando que esse crime é formal e também de perigo abstrato. Notem vocês que o STJ frisou, já está separado para você em cor vermelha direitinho para você ver o destaque, não é? Sendo prescindível a obtenção de vantagem ou prejuízo a terceiros para a consumação. Mas, Gabriel, e se o agente obtiver alguma vantagem e tudo mais,
Aí eu posso até falar num crime de estelionato, mas isso é outra história, tá? Muito bem. O acórdão foi além. E ele é pertinente por quê? Porque ele fala tanto da conduta do caput, quanto da conduta do parágrafo 1º, tá bem? Vamos então prosperar. E a falsificação grosseira, hein? Uma vez eu recebi, Gabriel, 2 notas de R$ 50 falsas. Passaram desapercebidas, depois que eu vi. E também recebi R$ 10 falsos. Para você ver, acha que é só 50? R$ 10. Eu não vi. Depois, quando eu cheguei em casa, que eu vi, caramba, é falsa. Aí eu guardei para usar como exemplo em sala de aula, não é? E aí, acaba que ela fica em casa porque eu não quero andar com ela por aí, não é? Não é correto andar com moeda falsa. Ainda que sirva de laboratório, eu escrevi lá, falsa, mas eu não quero, né? Não é correto. Então, né? Ah, Gabriel, seria bom se você mostrasse, mas o certo vem antes do bom, sempre. Então, não é certo, está lá em casa. E com o tempo ela vai perdendo a coloração, tá bem? Agora, não era grosseira, eu fui enganado. Quando eu cheguei em casa que eu vi. Entretanto, e se for hipótese de falsificação grosseira, existe esse crime? Gabriel, como assim falsificação grosseira? Dá uma olhada. Notas de R$ 3, existe? Claro que não, né? E aí? Isso aqui enganaria alguém? Bom, se você tomar em consideração um homem médio, de prudência mediana, de cautela mediana, não enganaria, tá bem? Talvez uma pessoa muito pobre, num local miserável, que não tem nem água encanada, que não vê dinheiro na mão há anos, não é? Talvez possa enganar, mas uma pessoa de cautela mediana não vai enganar. Essa falsificação é, sim, grosseira, tá bem? Falsificação grosseira, tá? E aí? Na falsificação grosseira, esse crime subsiste? Ou seria um caso de crime impossível? O que você acha? Belíssima questão de prova. Olha para a tela. A falsificação grosseira, segundo a súmula 73 do STJ, ela não configura esse delito. Olha o que diz a súmula. Configura em tese estelionato. E aí, olha lá, muda a competência. Viu como é importante você estudar a competência, embora a sua turma seja para a área estadual, mas vir também a competência aqui federal? Num caso concreto, você vai dizer na prova, sobretudo a prova discursiva ou prova oral, onde você terá tempo e espaço, que a competência em tese, em regra, é da Justiça Federal, mas como a falsificação foi grosseira, não é? Em relação ao crime de moeda falsa, estamos diante de um crime impossível, entretanto, configura estelionato e, olha a consequência, altera a tipificação para o estelionato e altera a competência para a Justiça Estadual. Então, muito cuidado com a questão da falsificação grosseira na sua prova. Tá legal? E aí? E a insignificância? Aplica-se? Será que tem a mínima ofensividade da conduta? Será que é inexpressiva a lesão jurídica? Será que eu tenho ausência de periculosidade social da ação? Ou um reduzido grau de reprovabilidade da conduta? Será que eu tenho MARE? O que é MARE, Gabriel? MARE é o acrônimo para as vertentes da insignificância. Mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade da conduta do agente e inexpressividade da lesão causada. Vocês conhecem isso. E aí, cabe ou não cabe insignificância? Lembra que eu falsifiquei, há 3 minutos atrás, uma nota de R$ 2? Sim. Cabe insignificância? Poxa, Gabriel, quem falsifica uma? Não sei, pode acontecer. Eu estou imprimindo a nota, claro, se eu falsificar 20 mil notas de R$ 2, não tem significância, o valor é altíssimo. Mas eu posso já imprimir uma nota de R$ 2 em casa para testar a tonalidade da tinta da impressora. A polícia invade o local, me prende em flagrante, mas eu já falsifiquei uma nota. Poxa, Gabriel, uma cédula de R$ 2, como se diz por aí, 2 merréis? Pô, não toma nem um café expresso. Aliás, não toma nem um café tácito.
nem o expresso, nem taça aquele da máquina do Bar da Esquina, né? Que onde eu moro, Rio de Janeiro, tudo é muito caro, e, enfim, então nem o taça você quer R$2,50. Quer dizer, eu não tomo café expresso nem o tácito, né? Mas R$2, você não compra nada com R$2. Não bota nem 1 litro de gasolina. Eu sei. Mas quer saber? Esse princípio não se aplica. Por quê? Aí eu volto ao raciocínio anterior. Olha como é importante você estabelecer a premissa e, a partir da premissa, fazer todo o raciocínio. Isso é raciocínio. Como eu comecei a nossa aula de hoje, qual é o bem jurídico tutelado, qual é o bem jurídico protegido por essa lei. Eu vou voltar lá com você para você ver o raciocínio. O bem jurídico protegido é a fé pública, um bem de interesse supraindividual, de interesse coletivo. Essa supraindividualidade do interesse faz com que não se permita a aplicação do princípio da insignificância. Tá bem? Não importa se foi uma nota de R$2, ou se foram 5 notas de R$2, ou uma nota de 5. Não é um crime patrimonial. É um crime contra a fé pública. Eu causo lesão a todo interesse social, assim como os crimes contra a administração pública, com exceção do descaminho, todo mundo sabe disso. Aqui também o bem jurídico é superindividual e não admitirá a incidência do princípio da insignificância. E a jurisprudência, Gabriel, é pacífica. Trouxe para você também. Olha lá, STJ e STF também. Ambos os tribunais são pacíficos. Vejam a parte em vermelha já destacada. Ok? Inaplicável a esse crime. Malferida, veja, é exatamente o que eu falei para vocês no primeiro tópico da aula de hoje. Não é? A confiança que nós depositamos nos documentos e moeda pública. Olha lá. Malferida a credibilidade da moeda e a segurança da sua tramitação. Não há, portanto, falar em mínima ofensividade da conduta. Perceberam isso? Ok? Muito bem, vamos então prosperar. E o arrependimento posterior, hein? Aplica-se, Gabriel? Como assim? Arrependimento posterior? Como assim? O artigo 16 do Código Penal diz o seguinte, estou com o código aberto aqui. Vou fazer uma pergunta. Sabe por que eu demorei a passar em concurso? Passei. Com 7 anos de instituição, fui promovido por merecimento, tomei posse, fiquei no Rio de Janeiro, que é minha cidade natal, passei bem, 1 hora eu passei, mas fiz muitos e não passei. Muitos. Mas sabe por que eu demorei a passar? Porque eu estudava errado. E não tinha ninguém para me dizer como estudar certo. Então vejam, não ler a lei faz parte de estudar errado. Então vamos suprir isso, vamos sanar. Comece a ler a lei, você vai ver o poder que te dá ler a lei. Tá? Então eu já tenho mais de 10 anos de concurso, 15 anos como professor, já era professor antes de passar no concurso, estudo isso há mais de 20 anos e estou com o meu código aberto aqui. Então eu quero que você abra o seu também, por favor, sabe por quê? Para você ter o melhor aproveitamento na nossa aula e no estudo também. Então vamos lá, eu estou com o meu aberto aqui, também vamos lá. Comprometa-se com o seu estudo, se você não se comprometer, amigo, ninguém vai fazer por você, tá? Então vamos lá, artigo 16. Vamos ler aos poucos, tá? Estamos estudando o quê? Estamos estudando o crime de moeda falsa. Tudo bem? Falsificar, fabricando, alterando moeda falsa, papel, moeda, etc. Ok. Artigo 16. Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, é o caso? É. Reparado o dano ou restituída a coisa até o recebimento da denúncia ou da queixa por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de 1 a 2 terços. Então, vejam, um dos requisitos para o arrependimento posterior do artigo 16 do Código Penal é justamente o que? A reparação do dano ou a restituição da coisa. O artigo 16 é claro a todas as luzes ao tratar da reparação do dano ou da restituição da coisa. Restituição da coisa. Aí eu te pergunto,
Te pergunto, é possível, no crime de moeda falsa, reparar o dano? Se o agente falsificou 20 cédulas de R$ 50, dá para reparar o dano? Ele já causou um dano à fé pública. Pensa comigo. Não espero eu perguntar e responder para anotar a resposta. Pensa comigo, sabe para quê? Para chegarmos juntos à resposta. O agente imprime, falsifica, em casa fabrica 20 cédulas de R$ 50 falsas. A gente já viu que o crime é formal e de perigo abstrato, não viu? Viu? A gente já viu isso. Ele já causou lesão à fé pública, não já? Já. Eu te pergunto, dá para reparar o dano? Dá para ele desfabricar e reparar a lesão? Reparar o dano não dá. Dá para restituir a coisa? Ele obteve algo para restituir? Não. O que ele faz? Ele pega lá as 20 notas falsas, joga no lixo, pega 20 verdadeiras e vai lá na Casa da Moeda? Olha, imprimi 20 falsas. Está aqui 20 verdadeiras, toma, estou restituindo a coisa. Não. Tem que ser a coisa que foi subtraída, por exemplo. Portanto, conclusão. No crime de moeda falsa é inviável a reparação do dano e é inviável a restituição da coisa. Ausente o requisito. Portanto, torna-se inviável a aplicação desse instituto do direito penal. E nisso, a jurisprudência é pacífica. Mais uma vez, STJ, atenção, isso vai cair na sua prova, informativo 554. Não se aplica esse instituto ao crime de moeda falsa. Por quê? O que eu já falei para vocês, a vítima é a coletividade, bem tutelado, fé pública, que não é passível de reparação. Tá bem? Olha lá. Os crimes, segundo o STJ, os crimes não patrimoniais, em geral, são incompatíveis com o arrependimento posterior. Tá bem? Então, cuidado com isso. Foi? Vamos então seguir, vamos prosperar. Agora, por exemplo, o agente falsificou a moeda, tá? A nota de 50, de R$ 100. Aí eu te pergunto, uma vez falsificada, o que vai acontecer? Ali ele exaure a sua conduta. O crime está consumado, é formal, de perigo abstrato. Tudo bem. Ok. Mas e aí? O que fazer com aquilo? O 289, parágrafo 1º, tem uma conduta equiparada, que é justamente introduzir aquele dinheiro falso em circulação. Diz o parágrafo 1º, nas mesmas penas incorre quem, por conta própria ou alheia, importa ou exporta, adquire, vende, troca, cede, empresta, guarda ou introduz na circulação moeda falsa. No parágrafo 1º, essa conduta equiparada, que é um tipo autônomo, tomem cuidado. Por quê? São condutas que tratam da movimentação do dinheiro falso. Qual é o seu cuidado maior aqui? Aqui o dinheiro já existe. O dinheiro falso, ele já existe. O agente não o falsificou. Alguém falsificou e o agente introduziu em circulação. Eu falsifico dinheiro, eu fabrico notas de R$ 100 falsas, 289 caput. Entrego na sua mão. Você vai e introduz em circulação. Você pratica o 289, parágrafo 1º. Eu pratico o caput e você o parágrafo 1º. Percebeu isso? Tá bem? Qual é aqui o dolo do agente? O dolo dele não é falsificar. O dolo dele é introduzir em circulação para obter alguma vantagem. Também ele não pega o dinheiro e joga pela janela. Ele adquire, bens, ele compra alguma coisa, mas muitas vezes, na imensa maioria dos casos, o agente faz o quê? O agente usa o dinheiro falso para obter troco verdadeiro. Eu vou repetir. Ele usa o dinheiro falso para obter troco verdadeiro. Gabriel, não pesquei. Presta atenção. Existe um sujeito, famoso na Justiça Federal, chamado Bolão. Quem é o Bolão? É um apelido de alguém que falsifica moeda durante anos. Se bobear, está até preso já.
O Bolão, ele falsificava notas de R$ 50 e dava para as pessoas. Como funcionava? Olha para a tela. Bolão falsificava R$ 50 e entregava para alguém. Entregava, sei lá, para o Pedro. Quem é Pedro? Inventei agora, qualquer pessoa, para o Pedro. O Pedro pegava os R$ 50 falsos, ia no bar da esquina, comprava uma lata de refrigerante. Quanto custa? Eu estou por fora, eu não tomo refrigerante já há 22 anos que eu não bebo refrigerante. Coca-Cola, Guaraná, zero. Nada. Não, não é a Coca zero, é zero refrigerante, tá? Não tomo nada. Há 22 anos sem refrigerante, graças a Deus, corpo saudável. Em tese. Muito bem, e aí? Entregou, Pedro vai lá, compra uma Coca-Cola que deve custar, sei lá, R$ 5, com a nota falsa. O dono do bar faz o quê? Dá o troco, R$ 45 em nota verdadeira. Entendeu? O que o Pedro faz? Daqueles 45 verdadeiros, o Pedro retorna R$ 30 verdadeiros ao bolão e fica com R$ 15 também verdadeiros. Ou seja, com uma nota de 50 falsa, ele gerou dinheiro verdadeiro tanto para o bolão quanto para ele. Entenderam isso? Tá? Muito bem. Vamos então prosperar. Como eu falei para vocês, o dinheiro já está falsificado, tá bem? Mas, Gabriel, tudo bem. Eu falsifico e você introduz em circulação. Para mim, 289 caput para você, 289 parágrafo 1º. Mas olha a pergunta que vem em prova. E se o mesmo agente falsifica e depois introduz em circulação? Ora, se eu falsifico e eu introduzo em circulação, tem concurso de crimes? A resposta mais técnica, mais correta, à luz do conflito aparente de normas é não. Não. Por quê? O mesmo agente pratica o 289 caput e o 289 parágrafo 1º. Toda vez que eu tenho dois crimes que protegem o mesmo bem jurídico, isso acontece com qualquer crime, desde que seja o mesmo bem jurídico em ambos. Ou a gente responde só pelo primeiro crime e o segundo será considerado um pós-factum impunível. Tá bem? Mas, Gabriel, tem quem sustente concurso? Sempre vai ter. Mas é próprio Ministério Público, tem que ser um acusador. Não, para com isso. Você não tem que ser um acusador. Você vai ser parte, mas também fiscal da correta aplicação da lei. Você tem que ser técnico. Agora, se você souber que o examinador, que a banca é turrona, que quer a qualquer custo, quer preço, crime, então você bota concurso. Tá? São duas condutas diferentes, tal. Agora, tecnicamente falando, o mais correto é responde pelo primeiro crime e o segundo será um pós-factum impunível. Tá legal? Muito bem. Esse tipo é misto alternativo. Também o parágrafo 1º são várias condutas. A prática de duas ou mais configura crime único. Não há concurso de crimes e a consumação ocorrerá quando o agente praticar as condutas. Da mesma forma que no caput, aqui, não precisa de nenhum resultado ulterior. Basta praticar a conduta de, por exemplo, importar, exportar, emprestar, guardar, introduzir em circulação. Tá legal? E duas últimas questões. Cabe insignificância? Não. Não cabe. Também no parágrafo 1º, não é cabível. Tá legal? Ok? Vamos seguir com mais uma questão sobre isso no próximo bloco. Há mais uma questão importante sobre o 289, parágrafo 1º. A gente viu que nesse crime de moeda falsa, caput, parágrafo 1º, parágrafo 2º, que vamos ver agora,
O bem tutelado é a fé pública. O sujeito passivo é a união e toda a coletividade. Aí eu te pergunto, questão de júri, puramente jurisprudência. O agente que repassa moeda falsa para uma criança, para o irmão, para o ascendente, para o descendente, incide a agravante do artigo 61, inciso 2, alíneas E e H. O artigo 61, inciso 2, a linha E, traz agravante de crime praticado contra ascendente, descendente, irmão ou cônjuge. E a H, contra criança, etc. Gabriel, por que incidiria se o crime é contra a fé pública? Cuidado. O bem tutelado é a fé pública. Mas se eu repassar uma nota falsa para um ascendente, para um descendente, eu não estou causando um certo prejuízo para aquela pessoa? Sim. A coletividade não é o sujeito passivo do crime? Sim. E isso chegou no STJ. E disse o STJ, é possível sim a incidência da agravante. No informativo 546, o STJ foi claro a todas as luzes nesse sentido. É possível a aplicação das agravantes das linhas E e H do inciso 2 do artigo 61 do Código Penal. Foi o que eu falei para vocês. Rigorosamente o que eu falei para vocês é o que vem no STJ e é o que vem na prova. Olha lá, de fato, a fé pública é o bem jurídico tutelado. Ok? Mas não é o Estado a vítima exclusiva. Além do Estado, uma pessoa física também pode experimentar um notório prejuízo por essa conduta criminosa. Logo, é possível sim a incidência da agravante HC 211.052, informativo 546 do STJ, tá bem? Vamos prosperar agora para o parágrafo 2º. No parágrafo 2º, tudo muda de figura. Tudo. Você quer ver? Parágrafo 2º. Olha lá. Diz assim, primeiro a gente lê a lei e depois tece os comentários, tá? Aprendam a partir sempre da lei, fonte primária do direito. Eu quero que você perceba, olha o poder que te dá ler a lei. Perceba comigo, qual é o dolo do agente no parágrafo 2º. No caput é só falsificar a moeda. No parágrafo 1º é importá-la, exportá-la, guardá-la, introduzir em circulação, não é? E no parágrafo 2º, qual é o dolo do agente? Vamos ler. Quem, tendo recebido de boa fé, como verdadeira, moeda falsa ou alterada, a restitui em circulação depois de conhecer a falsidade. É por detenção de 6 meses a 2 anos. Caramba, Gabriel, que diferença, porque no caput a pena é de 3 a 12 anos. 3 a 12. No parágrafo 2º, 6 meses a 2 anos. Chega a ser até uma infração penal de menor potencial ofensivo, pena máxima de 2 anos. Por que a pena é menor? Viram a diferença? É o dolo. Olha para a tela. Nessa conduta equiparada, eu tenho a reinserção em circulação depois de conhecer a falsidade. Esse é o tópico, essa é a pedra de toque, muita atenção que eu vou te falar agora, que vai justamente diferenciar o parágrafo 2º do parágrafo 1º. Tá vendo? Belíssima questão de prova. E se cair, muita gente boa vai embarcar e vai errar. No parágrafo 1º, o agente já sabe que a moeda é falsa e a introduz em circulação, não é isso? Sim. No parágrafo 2º, não. Quer dizer, no parágrafo 2º, não, desculpa. No parágrafo 1º, o agente sabe que ela é falsa. Deixa eu melhorar o que eu falei para não confundir. Quando ele recebe a moeda, no parágrafo 1º, ele, opa, moeda falsa. Lembra do bolão? Vou pôr em circulação para pegar troco verdadeiro. Então, quando ele tem acesso à moeda, ele já sabe que é falsa. No parágrafo 2º, não. No parágrafo 2º, quando a moeda chega até ele, ele não sabe que ela é falsa.
Mas, Gabriel, de onde você retirou isso? Da letra da lei. Está escrito no parágrafo 2º. Olha, vamos lá de novo. Quem, tendo recebido de boa fé, então, quando eu recebo a moeda aqui no parágrafo 2º, eu não sei que ela é falsa. Depois que eu descobrir que ela é falsa, não vou ficar com esse prejuízo, não. Eu vou recolocar em circulação. Vou fazer depósito na boca do caixa, na caixa eletrônico, vou pagar alguma coisa, né? Mas não vou ficar com esse prejuízo, não. Ou seja, depois que ele descobre a falsidade, e restitui a moeda em circulação. Perceberam a diferença? O que você percebeu aqui, pelo que eu te falei até agora? Você percebeu que o dolo do agente aqui, no parágrafo 2º, não é causar uma lesão, não é violar a fé pública. O dolo do agente qual é? Tão somente evitar um prejuízo patrimonial. O dolo dele é tão somente evitar um prejuízo patrimonial. Por isso que a pena é muito menor. Perceberam a diferença entre o parágrafo 1º e o parágrafo 2º? Tá legal? E quando se consuma o parágrafo 2º, ele vai se consumar com justamente a reinserção da moeda em circulação. Da mesma forma, aqui é o mesmo raciocínio do caput e do parágrafo 1º. Não precisa obter nenhuma vantagem patrimonial, nada, tá? Nenhum bem, não precisa, nada demais. Nada além de reinserir a moeda falsa em circulação. Tudo bem? Ok, gente? Bom, seguindo nos parágrafos, parágrafo 3º e 4º, né? Os parágrafos 3º e 4º não são relevantes, são autoexplicativos, não têm incidência em prova, e a nossa missão é avançar nos temas para estudarmos aquilo que mais cai em prova dos crimes contra a fé pública. Tá bem? Aqui nós encerramos a temática moeda falsa. Vamos seguir agora nos crimes contra a fé pública, mas em que vertente? Na falsidade de documentos. Vamos estudar aqui 3 grandes temas. Os 3 grandes tipos penais. Aliás, 4, né? Faltou um aqui. A falsificação do documento público, a falsificação de documento particular e a falsidade ideológica. Faltou um aqui. Qual? O uso de documento falso. Artigo 304 do Código Penal. Tá bem? Vamos então agora trabalhar, vamos focar nessa temática, porque temos muita coisa para ver, todas questões de prova. Tá bem? Vamos em frente. Começando aqui por essa questão fundamental. Gabriel, a falsidade material está onde? Artigos 297 e 298. E a ideológica? 299. Até aqui tudo bem. Localizamos o tema na cabeça. Mas qual é a diferença entre a falsidade material e a falsidade ideológica? Tem diferença? Claro que tem. Qual? Diria o aluno eficaz, estudioso bom, é mole, isso é fácil. A falsidade material é de forma, a ideológica é de conteúdo. É? É isso? Bom, até onde eu sei é por aí. Mas para com essa maneira de querer resumir o direito penal em uma frase. Você tem essa maneira, o garantidor. O garantidor é o garante lá que tem o dever de agir e não age e gera o resultado. Para de resumir numa frase o direito penal. Isso não lhes cabe mais. É feio, é atécnico, é pobre de conteúdo. Então não é material, forma, ideológico, conteúdo. Mas não é só isso. Você precisa avançar na dogmática. Não é só isso. É por aí, realmente é. Parabéns se você falou isso. Não é uma crítica. É uma constatação e parabéns. Você pensou certo.
Mas você está aqui para quê? Não é para evoluir, não é para avançar, então vamos avançar juntos, vamos evoluir. Tudo bem? Agora, para com isso de resumir numa frase, tá? Falta sempre alguma coisa. E vai faltar, porque direito é infinito, tá? Então vejam, é por aí, é. Mas qual é a diferença fundamental? Vamos por partes? Olha para a tela. Vamos lá. Falsidade material. Ela atinge a configuração extrínseca do documento. Por meio dela, forma-se um documento novo, falso, ou ocorre a falsificação de um documento verdadeiro. Realmente, ela é de forma, mas não é só isso. Ela atinge a forma extrínseca do documento. Por exemplo, a fabricação de uma carteira de habilitação. Tem várias vendendo por aí no mercado ilegal, no mercado clandestino. Aí depois vão ver que é falsa, tá? Mas é muito parecida. Quando você cria uma CNH nova, não é? Essa falsidade ela é material. Atingiu a própria forma dela, a configuração extrínseca do documento. Ou então, pega o passaporte, vai com aquela faca alfa, aquele estilete, corta certinho lá a parte da foto, não é? Do passaporte, retira e coloca outra foto. Eu pego o seu passaporte, vou com a faquinha direitinho lá, cirurgicamente, levo 1 hora fazendo isso, trabalho cirúrgico, de cirurgião, vou lá, corto direitinho, tiro a sua foto, descolo do papel, vou raspando até descolar e colo minha foto. Essa é uma falsidade? É, que atingiu a forma extrínseca do documento. É bem verdade que, e olha como eu te pego agora, não dá para falar ideológica, é de conteúdo. Eu tenho um passaporte com conteúdo falso, que é o teu nome com a minha foto. O conteúdo é falso. Então não dá para falar falsidade material, forma, falsidade ideológica, conteúdo. Aí já começa a capengar, e já é questão de prova. Aquele passaporte tem um conteúdo falso, que é o teu nome com a minha foto. Não é? Mas a falsidade atingiu a forma extrínseca, a própria forma externa do documento. Falsidade material. Se eu emito em casa no computador com uma impressora profissional muito boa, certidões de nascimento, nascimentos até verdadeiros. Teu filho acabou de nascer, você vai ao cartório que é longe daqui, burocracia, vão pedir um monte de documento para você, até a certidão do teu nascimento, você nem sabe onde está. Eu arrumo para você, eu faço para você, né? Eu faço em casa. Nem fica em casa com o bebê que acabou de nascer, curte lá o filhão, a filhona, aí eu imprimo, né? O nascimento é verdadeiro, os pais existem, a criança existe, nasceu naquele dia, naquela hora, naquele local, mas eu emito a certidão falsa. Então a falsidade é material. E se o nascimento não existiu, também falsidade material. Sabe por quê? Agora vem o pulo do gato. Na falsidade material, a falsidade reside não somente na configuração extrínseca do documento, mas também, muita atenção a isso, na atribuição para
a emissão do documento. Ou seja, se aquele documento foi emitido por quem não tem atribuição para tal, a falsidade é material. Pegou? Questão de prova. O documento até pode ser verdadeiro. Eu, Gabriel Habib, sou habilitado desde os 18 anos de idade. Lá se vão alguns anos. Não quero falar sobre isso. E aí, eu perdi minha habilitação. Falei, caramba, perdi. O que eu faço? Tem que ir no Detran, dar entrada, pagar um dudo e tudo mais, parará. O que eu faço? Eu pego um espelho, eu tenho um amigo que trabalha no Detran, falou, Gabriel, vou te arrumar uma habilitação. Só não vai vir, né, assinada. Mas ele pega a habilitação com todos os meus dados, né, e me entrega. Mas não está assinado, geralmente, às vezes o presidente do Detran, né, assina a carteira. Aí eu pego na caneta preta, para ficar da cor, aí eu faço um rabisco. O documento em si, o espelho é verdadeiro. A informação ali é verdadeira. Mas quando eu assino, não é? Eu, Gabriel Habib, tenho atribuição para emitir carteira de habilitação? Não. Não sou o presidente do Detran, nem quero sê-lo. Não é? Então vejam, se eu não tenho atribuição para emitir o documento, essa falsidade é material. Mas, Gabriel, o espelho da CNH é verdadeiro, veio de dentro do Detran. As informações sobre você são todas, até a lente corretiva. Bota A, que eu tenho miopia, tem que usar óculos para dirigir, e para tudo, na verdade, né? Só não uso aqui para não ter reflexo na câmera, mas tem até a correção do olho tem lá. Letra A, usar óculos. Mas não posso emitir, é tudo verdadeiro. Onde está a falsidade nesse caso? Na atribuição, na emissão do documento. Ok? Nesse caso, falsidade material. Ou seja, o documento é emitido por quem não pode fazê-lo. Tudo bem? Ok, gente? Sabia disso? Vamos em frente. E a falsidade agora? Ideológica. O que eu tenho nela? Olha para a tela. Na ideológica, presta muita atenção. Na ideológica, a falsidade incide sobre o conteúdo intelectual do documento. Conteúdo intelectual do documento. O documento em si, ele é verdadeiro. O documento, certidão, por exemplo, não é? Ele é verdadeiro. Até porque se fosse falso, seria o quê? Falsidade material. É verdadeiro. Só que o seu conteúdo não corresponde à realidade. Ok? Não corresponde à realidade. Tá? O oficial do cartório emite uma certidão de nascimento, ele emite, ele assina, que tem atribuição para tal, mas de um nascimento que não existiu. O documento em si é verdadeiro, porém o conteúdo é falso. Percebeu? O sujeito do Detran emite lá aquele documento verde do proprietário, o CRLV, Gabriel Habib, CPF 072-883-967-97, mas ele coloca o meu endereço falso. O documento verdinho em si é verdadeiro, todo verdadeiro. E quem o emitiu tinha atribuição para tal. Porém, o conteúdo dele, que é falso, tá bem? Vai com o meu endereço errado. Perceberam isso? Tá? O médico, ele dá uma declaração, um atestado, declaração qualquer. Ele assina, ele é médico. Tem um CRM dele lá.
mas a informação ali é falsa. Essa falsidade é ideológica. Entendeu? Agora, se eu tenho uma doença tal, o médico emite o atestado, coloca a doença verdadeira, eu não, do paciente, quero doença longe de mim, do paciente, tenho doença tal, ateste para os devidos fins, falando de tal, é portador da doença tal, o número do CID lá e tudo mais. Mas ele não assina. Esqueceu. Eu vou para casa, eu não, o agente doente foi para casa e o médico não assinou. Carimbou e não assinou. Mas o paciente é aquele, o médico estava lá, atendeu realmente o paciente e deu a declaração verdadeira, mas não assinou. O que o paciente faz? Faz um rabisco lá. Todo o conteúdo do atestado é verdadeiro. Mas vejam, quando o paciente assina, quem, na verdade, emitiu o documento? O paciente que assinou. E que não tem, olha para a tela, que não tem atribuição para assinar. Logo, essa falsidade passa a ser o quê? Uma falsidade material. Por quê? O documento, embora todo verdadeiro, foi emitido por quem não tem atribuição. Ok? Muito bem. Mas, Gabriel, uma pergunta que ficou no ar. E se eu tiver uma falsificação material e ideológica? Eu posso criar uma CNH falsa em casa com o conteúdo falso. Não posso? Posso. Olha para a tela. Eu crio uma CNH em casa, eu imprimo uma CNH em casa falsa com um elemento nela falso. Qual falsidade eu tenho? Nesses casos, amigos, o que você acha? Vamos lá, o que você acha? Num primeiro momento eu emito o documento e depois ele vem com a informação falsa. Ah, mas se você imprimir tudo junto, qual prevalece? Em primeiro lugar, aquele documento tem uma falsidade o quê? Material. Ele é materialmente falso. Portanto, tenho para mim que, se em uma hipótese, como pode acontecer, tiver uma falsidade material e também ideológica, a configuração é da falsidade material, porque, de qualquer forma, em último caso, atinge-se a formação extrínseca daquele documento. Percebeu? Tudo bem? Muito bem. Ok, Gabriel, já entendi. Mas qual é qual? Muito simples. Os artigos 297 e 298 tratam de falsidade material. E o 299 de falsidade ideológica. Percebeu? Vamos então a isso, tá? Começando pelo 297, falsificação de documento público. Vamos lá, vamos lê-lo juntos. Falsificar no todo ou em parte documento público ou alterar documento público verdadeiro. Bom, então o tipo é simples. Falsificar no todo ou em parte documento público ou alterar documento público verdadeiro. Falsificar e alterar. Lembra disso? Passamos por isso já? Falsificar e alterar? Já passamos por isso. Não é? Muito bem. Mas a pergunta é, o que é documento público? Aqui é fundamental você definir, saber o objeto material do crime. Se o que eu falsifico ou o que eu fabrico é documento público, a pergunta é, afinal de contas, o que é documento público? Aqui eu tenho, em doutrina, já se fala isso há muito tempo, 3 elementos. Desde Nelson Hungria fala-se sobre isso. 3 elementos que vão caracterizar o documento como público. Primeiro elemento. Documento público é aquele que é elaborado por funcionário público no uso de suas atribuições e na forma prescrita em lei. Ou seja, eu tenho um agente público que elabora, emite o documento, exercendo suas atribuições, portanto, deve haver
uma norma, não é? E aqui você já parte lá para o direito administrativo, deve haver uma norma que traga essa atribuição do agente específica para emitir aquele documento. Quem emite certidão de nascimento? O oficial do registro civil de pessoas naturais. Quem emite a escritura de compra e venda? O tabelião do registro de imóveis. A lei tem que dizer, tá? Se eu tenho um agente público, é claro que eu tenho a sua atribuição prevista em lei, prevista em uma norma jurídica, ok? E além disso, na forma prescrita em lei, tá bem? O documento tem que reunir, portanto, todos os elementos legais. É por essa razão que César Roberto Bittencourt conceitua assim: documento público é aquele que é elaborado por funcionário público, na forma prescrita em lei, nas suas atribuições. Ou seja, você pode aqui em prova fazer como faz o Bittencourt, fornecer um conceito e não limitar esse conceito a uma simples e singela frase. Quando em prova discursiva, prova oral, objetiva não, que não dá. A prova vem pronta, você devolve ela pronta, né? Respondida, claro. Mas na prova discursiva oral, quando você for formular um conceito, tente encaixar naquele conceito os elementos do Instituto, as características. Prova oral. Prova oral é um momento mágico na sua vida. Comigo foi um pouco diferente, não foi mágico, foi trágico. Porque a minha prova oral foi sábado em Brasília, eu soube que estava na prova oral na quinta-feira anterior, 2 dias antes. Não teve jeito, fui lá e fiz, paciência, tá? E passei. Já era professor de direito penal, então escorreguei em constitucional, em administrativo, previdenciário, em penal arrebentei, aí eu fui lá para cima, tá? Muito bem. Então como é que você prova oral, doutor? Doutora, ponto sorteado, crimes contra a fé pública. Doutora, conceitue o documento público. Você vai dirigir-se à banca como excelência, tá? Excelência, documento público é o documento que é elaborado por um funcionário público nas suas atribuições e na forma prescrita em lei. Brilhante. Não vá citar exemplos do documento público. Ah, excelência, é certidão de nascimento, CNH. Não dê exemplo. Conceitue o que a banca quer. Fica mais elegante. Mas elegante no sentido técnico. Tecnicamente elegante. Conceitua. Fala o que a banca quer ouvir. Tá? Então, isso é documento público. Tá bem? Agora, condutas típicas. Já passamos por isso, né? Falsificar e alterar. Na falsificação, cria-se um documento público novo. O agente emite uma CNH em casa, uma certidão de nascimento, tá legal? Ou então, o verbo é alterar documento público verdadeiro. Amigos, aqui, igual lá, lembra da moeda falsa? Faça as conexões, lembra de lá, o raciocínio de lá traz para cá. Eu vou repetir. Direito é raciocínio, é você ir e voltar, estabelecer a premissa, responder, concluir, muda a premissa, muda a resposta e a conclusão. Isso é raciocínio. E eu falei, eu vim para estudar com vocês, não para te ensinar, tá bem? Então vamos lá, lembra da moeda falsa? Então aplica para cá. Alterar documento público verdadeiro, qual é a consequência disso? O documento já existe ou não existe? Já. O documento já existe. E o agente promove uma alteração. Ele vai lá naquela certidão de casamento e altera o registro. Entendeu? Registro não, o regime. Regime de bens. Tá? Comunhão total. Ele, caramba, que besteira que eu fiz, comunhão universal de bens. Não tem nada, né?
duro que nem um coco. Mas, meu Deus do céu, eu vou ficar rico. Não é a meta, né? Emagrecer e ficar rico. Entra ano, sai ano, emagrecer e ganhar dinheiro. Emagrecer e ganhar dinheiro, não é a nossa meta? Pois é. Enfim, e aí, quando eu ficar rico, tu já casou pensando em separar, amigo? Para com isso, né? Casamento é bom. Eu adoro vida de casado. Adoro, tá? Então, assim, me arrependi, eu não conheço a pessoa, a culpa é tua. Casou quem não conhece, a culpa é tua, tá? Aí ele vai lá, apaga lá, comunhão, aniversário, bota lá. Ele posiciona a impressora direitinho, comunhão, ele bota na impressora parcial. O documento já e fica bonitinho lá, perfeitinho, tá? A perícia pega, mas a olho nu você não vê. Ele falsificou um documento público ou ele alterou? O documento já existia, a certidão de casamento, e ele fez o quê? Ele apenas alterou. Tudo bem? Ok? Muito bem. Vamos prosperar agora para outras questões desse crime, porém faremos isso no próximo bloco.